A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, seu Departamento de Cultura e Eventos, que é dirigido por Dr. Humberto Luiz Borges Durso, organiza mais esse evento de hoje, cuja palestra é Peticionamento Judicial Eletrônico, Legislação, Forma e Conteúdo. Já se encontra aqui à minha direita o expositor, que é nosso colega, Dr. Francisco de Assis da Silva Santos. Ele é advogado, especialista em certificação digital e peticionamento judicial eletrônico, é licenciado em Filosofia e Psicologia, presidente da Comissão de Assistência Judiciária e membro da Comissão de Ética e Disciplina da OAB de São Miguel Paulista. Ele é membro da Comissão de Assistência Judiciária da OAB, professor de ensino fundamental e médio, professor e instrutor de peticionamento judicial eletrônico e em cursos de informática e cidadania e em organizações de terceiro setor. Está aqui a mesa também, aliás, essa mesa nunca esteve tão bela, né? Os apoiadores do Dr. Francisco, o Faiton Braga Santos, a Iris Braga Santos, né? Está embelezando essa mesa. Chama a compor a mesa também o Dr. José Araújo Pereira. Dr. Moisés também, cadê o Dr. Moisés? Tome assento aqui conosco. Devido a compromissos assumidos anteriormente, eu vou passar a palavra ao Dr. Francisco, mas terei que me ausentar. Mas, mais uma vez, obrigado pela presença. Dr. Francisco, a palavra é de Vossa Excelência. O objetivo desses nossos encontros é, primeiro, desmistificar isso que chamaram de peticionamento, de processo eletrônico. Na verdade, não existe processo eletrônico, existe procedimento eletrônico. É um procedimento. O que aconteceu de fato foi a desmaterialização da petição inicial, a desmaterialização da petição intermediária e a desmaterialização dos documentos que guarnecem o processo. O processo continuou o mesmo. Antes, nós éramos obrigados a preparar um pacote de papéis, uma brochura, e ir lá até o fórum protocolar ou distribuir. A gente fazia assim. Até o início de 2013, não foi isso? Até o final de 2012. Com o evento do chamado processo eletrônico, as coisas mudaram, mas não mudaram muito. O que mudou? Que a gente não entrega mais papel no fórum. A gente entrega bytes. Entregamos bytes. Não precisamos mais se deslocar da nossa casa até o fórum para peticionar. Peticionamos da nossa casa. Então, o que existe parece que é procedimento. Processo, me ajuda aí os civilistas, é feito de procedimentos. Havia um procedimento que era feito em papel. Agora, há um procedimento ou um ato processual. Procedimento ou ato processual, que é feito virtualmente. O que o advogado precisa saber agora? Alguns toques de informática e conhecer a legislação adequada ao peticionamento eletrônico. Porque o resto não muda. Ou seja, a informática é escrava do direito. Precisamos aprender tudo? Não. Só aquilo que é suficientemente necessário. Esses 5 encontros eu tive esse objetivo, de mostrar para os colegas que não há processo eletrônico, há procedimento. Isso, no início, criou um negócio muito maluco na cabeça, especialmente da velha guarda. Porque algumas pessoas que vieram palestrar aqui contribuíram para isto. Contribuíram para isto. E quem já peticiona aqui sabe que o problema não está do tribunal para dentro. O problema está do tribunal para fora. Do tribunal para dentro, o que é? Preenchimento de um formulário eletrônico de péssima qualidade. O problema está do tribunal para fora. Como preparar a petição inicial, como preparar a petição intermediária, como preparar os documentos que guarnecem o processo para enviar via internet. Isso não é processo, isso é procedimento. Em São Paulo, nós podemos peticionar no TRT2,
Podemos peticionar no TRT-15, TRT-2 com sede em São Paulo, TRT-15 com sede em Campinas. Então, quem mora em São Paulo, possivelmente peticiona, se for trabalho, nesses 2 tribunais. E nós podemos peticionar também agora na Justiça Militar. Esses 3 tribunais, essas 3 esferas de poder, ou essas 3 poderes, na verdade um poder só, né? Eles usam uma plataforma, que é o PGE, da Justiça do Trabalho. E aqui começa um negócio maluco. Porque mesmo sendo a mesma plataforma, o mesmo sistema, é diferente dos 3. Eles não se encontraram ainda. Então, há uma forma de peticionar no TRT-2, no TRT-15 e na Justiça Militar, com o mesmo sistema. Mas em São Paulo, você também pode peticionar no Tribunal de Justiça de São Paulo. E lá, ou aqui, você usa o ESAGE, que é totalmente diferente da Justiça Federal. Então aqui nós temos 4 formas de peticionar. Mas não satisfeito, a gente também tem a Justiça Federal, que também tem o seu formulário eletrônico. Peticionar em São Paulo significa aprender a preencher 5 formulários. Um formulário no TRT-2, um formulário no TRT-15, um formulário na Justiça Militar, um formulário no Tribunal de Justiça e um formulário na Justiça Federal no que diz respeito ao JEF. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Né? Uma maravilha. Bem, mas se você consegue peticionar na Justiça Estadual, você consegue fazer o resto. É muito simples. A pergunta que se faz é a seguinte: mas eu preciso saber todas as respostas do peticionamento? Não, que nem eu sei. E ninguém sabe. Porque todo dia muda. Então não há necessidade de você saber tudo. O que se recomenda? Estude, busque informação para aquilo que você vai fazer. Vai fazer uma ação de guarda? O que é necessário saber para peticionar eletronicamente uma ação de guarda? Isso é como andar de bicicleta. Você não anda de bicicleta para depois aprender. Você anda de bicicleta aprendendo e aprende a andar andando. Também é aqui o processo. É incrível que pareça, a boca miúda, pode ser que tudo que eu estou falando aqui, daqui 3 dias não sirva mais, certo? Muda tudo. Então não se preocupe muito. Né? Nem as perguntas todas são necessárias, porque tem muita gente aí vendendo para os colegas cursos de 1000 horas. 1000 horas. Para quê? Não há necessidade. O que o colega precisa saber é onde encontrar a resposta que ele precisa para aquele momento. E por incrível que pareça, não está tão longe de vocês. Né? Aristóteles dizia o seguinte: é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Então é fazendo processo eletrônico ou procedimento eletrônico que a gente vai aprender a fazer. Da nossa necessidade. O que é necessário. Então, onde estão as coisas que o colega precisa para peticionar eletronicamente? Aqui, no site da Ordem dos Advogados do Brasil. Lá no site, nós temos 6 cartilhas, que do ponto de vista da legislação, do entendimento da lei, ela é completa. Ela é completa. Não há necessidade de mais. O que precisa é a questão técnica de como manipular os documentos. Então está lá, no site da Ordem. São 6 cartilhas que resolvem este problema. Bem,
Outra importante lei que o colega tem que conhecer é a Lei 11.419, que cuida do peticionamento eletrônico, ou do processo eletrônico. É uma lei pequena e todos têm que ler essa lei. Porque conhecimento não passa por osmose, né? Não é porque ela está lá no teu site, em cima da tua mesa, tem que ler. Especialmente advogado não pode desconhecer a lei. O que o colega deve saber desta lei? O que essa lei diz? Primeiro, que ela dispõe sobre a informatização do processo judicial. Parece que a palavra correta é informatização do processo judicial, não processo eletrônico. E que ela altera o Código Civil, o antigo, porque nós temos o novo. Com reflexo na CLT e no CPP. Que reflexos são esses? Muitos reflexos. Muitas mudanças. Algumas que a gente nem sabe ainda que existem, porque vão aparecer de acordo com as nossas demandas. Por exemplo, os prazos processuais. Como é que ficam os prazos agora? Com o procedimento. Está lá na lei que regulamenta o procedimento. Como é que fica a questão da preclusão, da reconvenção e da apelação? Era feito em papel, e agora? Como é que fazemos? Está lá na lei também. Né? A arguição de falsidade de documentos juntados aos autos. Como é que a gente faz isso agora? Nos autos, o processo, o documento original está lá? Não, é uma cópia. Execução de cheque. É o cheque que está lá? Não, é uma cópia. Não uma cópia, é uma fotocópia. Né? A preservação dos originais. Então, eu entrei com uma ação, execução de cheque. O que eu faço com esse cheque agora? Por quanto tempo eu tenho que guardar esse cheque? Documento de impossível digitalização. Cidadão foi pego com a Bíblia e dentro da Bíblia tinha uma faca. Digitalize a Bíblia e a faca e coloque no processo. O cidadão, isso é fato verídico, né? O cidadão chegou em casa e deu uma surra na mulher com a corrente e o cadeado do portão. Digitalize isso e coloque lá para o juiz. Como é que você vai fazer? A lei diz como tem que ser feito. Está lá na lei 11.419. Contradição na transcrição, especialmente na Justiça do Trabalho. Está ouvindo a parte, ou a testemunha, e você verifica que a juíza está colocando totalmente ao contrário. Como é que se faz agora? Está lá na lei. E a carta precatória? Antes era em papel. Como é que é agora? Juntada de mandato de citação aos autos. Como é que é feito agora? A partir de quando a gente começa a contar? Como é que era antes? Processo em segredo de justiça. A resposta do réu. Como é que eu me habilito no processo? Divórcio, por exemplo. A mulher entrou com uma ação de divórcio, litigioso, e você vai atuar no processo pelo esposo, pelo marido, pelo varão. Como é que é feito isso? Está lá na lei. Existe taxa de remessa e retorno? Existe, vai entrar com recurso, tem que fazer o preparo, correto? Existe a taxa? O processo vai e vem agora? Se ele está no site do tribunal, está no provedor do tribunal, o tribunal vai cobrar? Está na lei, especialmente no novo Código de Processo Civil. E o processo liminar? E o agravo de instrumento e apelação, como é que é feito agora? No processo físico,
como é que é feito agora? Está na lei. Subestabelecimento. Como é que eu subestabeleço o colega agora? Antes era muito fácil, correto? Uma petição de juntada e subestabelecimento. E a sustação do processo, do protesto? Como é que faz agora? Bem, essas são perguntas que a lei responde. E que 90% dessas perguntas estão naquelas cartilhas da OAB São Paulo. Que não vai chegar a 200 folhas. Estão lá a resposta. Estão lá a resposta. E na lei também, tá? Porque aquelas cartilhas nada mais são do que um resumo. Está lá. Outras perguntas teremos. Porque agora que começou o processo. Agora que começou, né, o movimento do peticionamento judicial eletrônico. Bem, e para peticionar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que o advogado tem que conhecer? Primeiro, a lei que regulamenta a informatização do processo judicial eletrônico. A lei 11.419, de 2006. É a primeira. E ela serve para todos os outros tribunais do Brasil inteiro. Seria um absurdo se não fosse assim, né? Então é possível. E a resolução 551 de 2011, que ela regulamenta o processo eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É com essas duas, é uma lei e uma resolução. Sabendo disto, você peticiona sem problema. E a portaria 8755 de 2012. Então, para peticionar eletronicamente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é suficientemente necessário o conhecimento desses três artifícios. A lei que regulamenta, a resolução e esta portaria. Sem o conhecimento, fica difícil peticionar. Porque a lei 11.419 é simples. O problema é depois, o que eles fizeram com ela. Né? O que fizeram com ela. Vocês vão ver que eles... Bem... Esta portaria... E aqui parece que é o problema, se é que existe no peticionamento, no Tribunal de Justiça de São Paulo, são a chamada que eu chamo, aquilo que eu chamo de medidas e padrões. Não satisfeito, o tribunal criou medidas e padrões para a petição inicial, para os documentos e para a petição intermediária. Diz lá ele o seguinte, na portaria. Por página, 300 KB. Por arquivo, 300 MB. E por petição, 80 MB. Isso para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Minas, é diferente. Rio de Janeiro, também diferente. Nos outros tribunais, diferente. Configuração do papel. Da página. Papel sempre formato A4, orientação retrato, margem esquerda 4 centímetros, direita, superior e inferior 2 centímetros. Isso é o padrão. Mas aí, houve a desmaterialização do processo. E ao desmaterializar o processo, ou a petição inicial, você tem que também usar algumas medidas e padrões, que o tribunal assim exige. Não há necessidade de copiar tudo, porque isso vai ficar no site hoje à noite e você pode pegar lá. Se eu estou indo muito rápido, é só levantar o dedo e mandar eu baixar, certo? Tá normal? Bem,
Então você vai digitalizar os documentos. E a resolução do tribunal é o seguinte: você pode digitalizar os documentos em preto e branco, tom de cinza e colorido. Todos os documentos que tiverem fotos e que for colorido, digitar em colorido. A resolução, se for preto e branco, 200 dpi. Se for tons de cinza, 150 dpi. E se for colorido, 150 dpi. E o que é dpi mesmo? É ppp. Pontos por polegada. Né? Então você tem resolução, tamanho da imagem e formato da imagem. Por isso que eu digo, o problema não está do tribunal para dentro, está do tribunal para fora. E um dos piores problemas é esse aqui. Como fazer com que a tua petição inicial ou intermediária fique adequada a isso aqui? Se for tom de cinza, se for 150 dpi, o mínimo de 50 KB, o máximo de 190 KB, e você tem que o formato da imagem é JPEG. E assim sucessivamente. O que o advogado vai fazer? Precisa aprender isso aqui. Vai pegar do meu site e vai recortar, vai colocar em cima da mesa. E na hora que for produzir, né, mecanicamente o seu trabalho, a sua petição inicial, a intermediária, dá uma olhadinha. Depois, na terceira vez, você já aprendeu a fazer. Ou alguém aqui que faz um café, todo dia pega a receita. Não, aprendemos a fazer, é simples. Parece-me que no Tribunal de Justiça de São Paulo, a maior dificuldade dos advogados é esta aqui. Como transformar a procuração que você recebeu do seu cliente, adequando a isso aqui. E aí nasce um problema para o advogado, porque cada impressora, por uma questão de patente, tem um software adequado. Então, se você está com uma impressora velha, vai comprar uma nova, possivelmente vai ter que aprender a manipular aquele software. O seu filho de 6 anos sabe fazer isso muito bem. Né? Como peticionar, o que é necessário, qual a legislação no TRT2? Qual é a lei que você vai usar? A lei 11.419, que regulamenta o processo, o procedimento. Né? E a instrução normativa número 30 de 2007. São essas duas legislações que o advogado tem que conhecer para poder peticionar eletronicamente no TRT2. E o que interessa saber disso? Isso aqui. Né? Configuração da página, idêntica do Tribunal de Justiça. Ou seja, papel formato A4, orientação retrato, né? Margem esquerda 4 e as outras 2. É isso. Documento em PDF, que também serve para o Tribunal de Justiça. Não há limite quanto ao número de arquivos, até porque não podia ser diferente. Imagine uma reclamação trabalhista, quantos documentos você tem que enviar, né? A carteira de trabalho, todas as carteiras de trabalho, laudos, etc. Então não há limite quanto ao tamanho de arquivos, ao número de arquivo. A limitação está no tamanho de cada arquivo. No tamanho, que é de 1.500 KB. No tamanho. A resolução é entre 100 e 200 dpi. Então, para peticionar, para pegar a tua petição que estava em papel, in natura, transformar ela, né, em bytes, é isso aqui que você precisa saber. Fora disso aqui, você vai ter dificuldade de pegar a tua petição e colocar no formulário eletrônico da Justiça Trabalhista.
E parece-me que isso aqui é o problema. Porque todo aquele que consegue fazer uma transação bancária, enviar o e-mail e receber o e-mail, não vai ter dificuldade de fazer o danado do processo eletrônico, que é preenchimento de formulário eletrônico, de péssima qualidade, que a gente não se encontra ali. Então, isso é o que você precisa saber do TRT2. No TRT15, são 17 normas. No TRT15, 17 normas que diz respeito ao procedimento judicial eletrônico. Eu nem trouxe, nem me habilitei a ficar o tempo inteiro aqui com vocês. Quem peticiona o TRT15 aqui? A senhora. Então vai lá no site e a senhora vai ler tudo isso aqui. Mas se a senhora consegue peticionar no TRT2, não vai ter. Parece que há uma competição entre os tribunais para ver quem é que faz mais normas. Ah, ele dificultou ali, eu vou dificultar lá. Ele facilitou aqui, eu vou dificultar ali. Tá lá. Certo. Isso é o TRT15. Né? São 17 normas. Eu li todas. Que eu também faço essas palestras lá no TRT15, então tenho que conhecer, né? Bem, há algumas coisas que são idênticas nos dois tribunais, no TRT15 e TRT2. Quem peticiona o TRT2, né, ao ler a documentação produzida pelo TRT15, vai ver a diferença. E o que é igual. Por exemplo, algo que é igual é um negócio chamado termo de peticionamento em PDF. Tanto no TRT2 como no TRT15, eles regulamentaram isso. Com a briga da OAB. Você pode peticionar, você pode digitar a sua petição dentro do próprio sistema. Certo? É possível fazer isso. Só que ao fazer isso, a tua petição fica disforme, não fica adequada. Fica sem forma. O interessante é você peticionar, levando ao tribunal todos os seus documentos em PDF. Esse espaço disponibilizado pelo tribunal não é um espaço bom. Para isso foi criado este termo, que é o termo de peticionamento em PDF, usado tanto no tribunal quanto no outro. É só você habilitar adequadamente no tribunal esta função. Quem peticiona o TRT2 aqui? Não é verdade? Isso. Não fica melhor? Fica melhor, porque você não. Primeiro que o tempo. Segurança. E a segurança. A segurança também. Esse termo, ele. Engraçado, no TRT15 eles fizeram outro termo que é a mesma coisa, só conta outras palavras. Você pode usar esse termo aqui para os dois. Serve? Porque, na verdade, você está só falando da lei, certo? Bem. Um monte de coisa que são iguais. Os apêndices, que são desnecessários, né, não vou nem comentar. Bem, você tem que peticionar também no Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, que também, a partir do mês passado, se eu não me engano, se tornou também eletrônico. Quem peticiona nesse tribunal aqui? Poucos colegas, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? O que é necessário saber? Saber que também lá eles respeitam a lei 11.419. Né? E que eles têm um provimento, que é o 048/2015, que normatiza a implantação do sistema. Né? Eles usam o PGE, da Justiça do Trabalho. O que eles fizeram? Tudo aquilo que excedia a Justiça do Trabalho, eles tiraram do PGE, correto?
E ficou só aquilo que diz respeito àquele respectivo tribunal. Desse provimento, o que é necessário o advogado conhecer? É o artigo 9. Artigo 9 daquele provimento. Ele vai dizer o seguinte, e aqui começa uma certa dificuldade, ou não sei se é melhoramento, porque nos outros tribunais você não consegue colocar vídeo, certo? E nem som, por enquanto. Por enquanto. Às vezes a prova está em vídeo, às vezes tem um áudio. Como é que você vai fazer? A lei que regulamenta o procedimento diz como tem que fazer, mas aqui no Tribunal de Justiça Militar, eles já resolveram o problema. Então, o arquivo tem que ter um máximo de 1,5 megabytes, a resolução é 200 dpi. O que é novo é que você deve, né, instruir, se assim for necessário, a sua petição inicial, intermediária, com áudio, imagem e vídeos. Só que tem que seguir alguns parâmetros. Por exemplo, é 5 megabytes, é o máximo, é o mínimo, e 10 megabytes. Então, quem vai peticionar lá tem que verificar esse artigo 9º, que é o mais importante. Mas tem o parágrafo 2 do artigo 9º, que é o perigoso. Ele diz o seguinte: será determinado o desentranhamento da peça juntada indevidamente aos autos. Certo? É possível você levar aos autos um áudio com a extensão .mp4 que tenha 20 megabytes. Será que é possível? Se for possível, ele vai ser retirado. E aí, tu estava no prazo. Tu perdeu o prazo. No GEF. O GEF também padronizou. É padronizado também. Além de respeitar a lei federal, o sistema lá só aceita arquivos em PDF, igual os outros, com exceção do Tribunal do Trabalho, que aceita arquivo em DOC quando você digita. Todas as petições devem ser encaminhadas em um único arquivo, em PDF. Nos outros tribunais, você pode entrar com a petição inicial, procuração num arquivo, carteira de trabalho em outro, e etc, etc em outro. Aqui não. É num arquivo só. E aqui parece que é o problema, porque lá também é um formulário, nos formulários mais simples. Como fazer isto? Porque você digitou a sua petição inicial, correto? Você digitou o contrato de trabalho, ou melhor, a procuração, e depois imprimiu, o cidadão assinou, e você digitalizou. Então, você tem um documento em DOC, feito no Word, e você tem um documento digitalizado. E você tem os outros documentos que vão guarnecer a tua ação. Como é que você coloca tudo isso num pacote só? Certo? Num pacote só. No encontro passado, nós vimos que tem 4 possibilidades de assim fazer. Como é que se faz? Terceiro, a petição inicial deve ser enviada juntamente com toda a documentação. Tudo. Né? Na seguinte ordem. Petição inicial, precisava disso. Né? Na seguinte ordem. Procuração. Quesitos de declaração, se for o caso. Documentos pessoais. Comprovante de residência e outros. Certo? Essa é a ordem do preenchimento. Não, do preenchimento formulário, não, que você vai encaminhar. Não existe limite de imagens por petição. De página por petição. Certo? E é isso.
para peticionar no GEF. Aspectos gerais. Aí nós temos agora o novo Código de Processo Civil. Certo? E nesse código, que todos temos que começar a estudar, eu não vou tratar de tudo, porque são 38, quase 40, quase 90 artigos que tratam do procedimento eletrônico. Que alguns estão de acordo com tudo aquilo que a gente aprendeu até agora. Outros não. Nós não temos tempo de tratar de tudo isso aqui. Eu fiz uma pesquisa no código de tudo aquilo que diz respeito à tecnologia. E vai estar no site hoje. Tudo aquilo que o novo código traz. Mas só por uma questão de dizer que não falei das flores, eu vou apresentar para os colegas onde tivemos mudança ou onde teve inovações. Ou seja, aquilo que é interessante o colega começar a pensar para o ano que vem, quando o novo código vai ser colocado em prática, correto? Por exemplo, procuradores. A procuração pode ser agora, com o novo Código Civil, Processo Civil, feito por assinatura digital. Conciliação e mediação. O que é que o Código fala sobre isso? Os advogados públicos. O que tem a ver com o procedimento eletrônico? Da prática eletrônica dos atos processuais. Tem mudança de tudo aquilo que a gente vinha trabalhando até agora. Pronunciamento dos juízes. A partir do novo Código Civil, como é que o juiz tem que se pronunciar no processo? O tempo. Como é que é contado o tempo agora? E os prazos? Como é que é contado no novo Código? Né? A questão da carta precatória, carta rogatória e a carta de ordem. Também tem mudanças. A questão das penalidades. Se você perde prazo. A citação. As intimações. As outras cartas. A audiência de conciliação e mediação. Não, vai para uma audiência de conciliação e mediação. O que você deve saber sobre o novo Código Civil no que diz respeito ao peticionamento eletrônico? A contestação. O que o novo Código Civil fala agora? A audiência de instrução e julgamento. A ata. A prova documental. O que o novo Código Civil fala? A produção de provas, os documentos eletrônicos, a prova pericial, o cumprimento da sentença com o novo Código Civil, que não estava no velho, né? O inventário. O que o novo Código Civil, no que diz respeito ao peticionamento eletrônico, fala sobre o inventário? Incrível. A restauração dos autos. Isso quer dizer que o sistema não é confiável. Se a própria lei já se antecipa aos fatos, dizendo que há possibilidade de restauração dos autos, então, portanto, parece-me que agora, por uma questão de garantia, de zelo, não há como confiar 100%. Mas se tudo ficar bom, a gente acaba, a nossa profissão acaba. Quer acabar com a gente, resolve todos os problemas da humanidade. Não tem mais problema, não vai ter mais divórcio, não vai ter mais batida de carro, não vai ter mais ninguém pagando ninguém, não vai ter mais ninguém usando bala, não vai ter, aí acabou. A gente quer acabar com o advogado, é só isso. Vai pro céu. No céu não tem advogado. Não tem problema. Então nós vemos problema, então não reclama não.
Quanto mais problema, parece que é melhor. Não é verdade? Tu vive de quê? Hã? O advogado mesmo, o advogado é interessante, viu, rapaz? O advogado é muito interessante. O advogado, quando está no inferno, ele acha no céu o que é inferno. Hoje, o advogado, quando está no inferno, ele acha no inferno o que é céu. O advogado, quando está no céu, ele acha no céu o que é inferno. Só o advogado faz isso. É verdade. Por exemplo, adjudicação. O que o novo Código Civil fala? Alienação, embargos à execução, e etc, etc. Recursos, como é que ficam os recursos agora? E o agravo de instrumento. Então, são 37 itens que eu coloco aqui, que vai ficar no site, porque é autoexplicativo, não vou perder tempo aqui com os colegas explicando um por um. Leu isso aqui, o trabalho que eu fiz foi simplesmente colar. Fui lá e colei. Certo? Então, isso são 37 itens que o colega tem que começar a pensar, né, no estudo que vai fazer sobre o novo Código de Processo Civil. Bem, essa é a última palestra nossa do ano. Isso é tudo, por incrível que pareça, isso é tudo que o advogado precisa conhecer para peticionar eletronicamente. São isso que eu falei agora. O resto é quem quer apresentar dificuldade para vender facilidades. Não precisa fazer 1000 horas. Se o colega pegar 10 minutos por dia no escritório, e no máximo 15 dias ele leu tudo. Leu tudo. Não há necessidade. Então, não há processo eletrônico, há procedimento, e parece que é muito simples de assim fazer. O problema está aonde? Que a gente, até 2013, usava o computador como se fosse uma máquina de escrever. A única diferença que a gente fazia é que a máquina de escrever tem um rolo, e o computador tem uma tela, mas a gente datilografava, não digitava. Agora, com o procedimento, são 71 itens, mais ou menos, de tecnologia que o colega vai ter que eu chamo de competência e habilidade. E na legislação é isto. É isto. Eu não sei por que cargas d'água alguém no início lá de 2013 fez aquele turbilhão. E tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Só tem duas explicações. Ou é mau caráter, ou é avarento capitalista ao extremo e quer tirar proveito da necessidade, da desgraça alheia. E parece que isso não é bem. Vai queimar no fogo do inferno. É verdade. Não é porque eu quero mesmo, isso é mentira. Então, nesse semestre agora, nós vamos começar de novo essa brincadeira, essa conversa. Que isso é uma conversa. É uma conversa. Eu acho que eu consegui desmistificar esse negócio. Não, me digam, pelo amor de Deus, é possível? Eu estou certo? Eu preciso saber. Eu estou correto? É, porque todo mundo diz que não. Parece que não existe processo eletrônico. Correto, colega? É procedimento, não é isto? É o procedimento. Sempre, desde sempre que eu estava com o José, quando um cidadão fez uma palestra, e que ele dizia que 90%, 50% dos advogados iam vender pipoca, eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, eu sou um idiota, será que eu não sei nada de tecnologia? Será que eu não entendo isso? Eu vou verificar, eu vou inventar fazer algumas palestras para verificar se eu estou certo. E eu até tive medo de fazer isso, porque todo mundo falando que existia, eu sou um idiota, então. Eu estou convencido que o que existe é procedimento, que se resume a desmaterializar a tua petição inicial, desmaterializar a tua petição intermediária, desmaterializar a procuração, desmaterializar o atestado de pobreza, desmaterializar os documentos que guarnecem a petição. Colocar tudo isso em PDF e ir ao site do tribunal, clicar no lugar adequado e enviar através de uma certificação digital e com um computador adequado.
Me diga, isso é processo? Isso é procedimento. Na legislação, é isso que os colegas têm que... E não cabe aqui a gente. É um desrespeito a um colega tentar ensinar a lei ao outro. Até porque nós estamos velhinhos já. Agora você pega 50 advogados, 100 advogados, coloca numa sala para ensinar ele a ler uma lei que é autoexplicativa. A resolução diz o seguinte: documento em PDF. O que eu tenho que explicar? O documento em PDF. É uma questão de informática. Vai estudar informática. Como é que eu transformo isso em PDF? Bem, no Tribunal do Trabalho, no Tribunal da Justiça Estadual, você nem precisa saber de nada disso. Você contrata um estagiário e coloca ele lá no tribunal, que ele vai fazer tudo isso para você. Pega o estagiário. Nós tivemos um encontro aqui, que tinha mais ou menos 400 estagiários, que vão fazer isso. Antes o estagiário fazia o quê? Carregava papel. A gente via aqueles caras que eram um carregador de papel. Era um oficial de luxo. Ia lá, né, estagiário. Não estava estagiando, estava carregando papel. Agora, quem é estagiário aqui? Pois é. Você vai ser estagiário? Então, a primeira coisa que o advogado vai querer saber de você não é se você conhece a lei agora. É se você sabe fazer isso aqui. Porque agora, o estagiário não vai mais camelar do Fórum de Santo André, a Barra Funda, a São Miguel Paulista, a Itaquera. A Itaquera não tem fórum? Tem fórum. Tem fórum, Itaquera? Tem. Ele não vai fazer isso. Ele vai ficar numa sala com um computador adequado, produzindo as peças, digitalizando documentos, mas não digitalizando de qualquer forma, de acordo com o que manda a legislação. Então, quem não tem mais tempo para aprender, vai lá no tribunal, credencia um estagiário, resolveu o problema. Está resolvido. Né? E com o tempo, tu vai aprendendo a fazer o que tem que fazer. Nós temos para o segundo semestre, preparei mais 7 palestras. Conversas com colegas. A primeira, preparação de computador para o peticionamento judicial eletrônico. Como é que o colega prepara o computador? O que é necessário? Está tudo pronto, está tudo feito. A ordem já fez isso para a gente. É só baixar o site da ordem e colocar lá. E tem gente cobrando aí R$1.000 para fazer isso. O Java é gratuito. O Firefox é gratuito. Tudo gratuito. O Secline é gratuito. Está tudo lá. O Mozilla é gratuito. Meu assistente falou aqui. Até ele sabe. Até o Mozilla Firefox, é verdade. Percebe? Outra palestra. Preparação de petição judicial eletrônica. Como é que você prepara esse negócio? Como é que a gente prepara? Porque o problema parece que está aí. Né? Peticionamento eletrônico no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Como é que você peticiona lá? Peticionamento eletrônico na Justiça do Trabalho. Peticionamento eletrônico na Justiça Militar. Peticionamento eletrônico no GEF. É legislação aplicada ao peticionamento. Isso é para o segundo semestre. Bem, não sei se vocês verificaram que o tema dessa palestra ele é pomposo, né? Peticionamento judicial eletrônico. Legislação, forma, conteúdo e suporte. É grande assim, né? Porque para chegar aqui e desfazer tudo. Né? Então, de legislação, o que o colega precisa saber? A forma. Qual é a forma agora do processo? Qual é o conteúdo e qual é o suporte do processo? Né? Antes você usava uma legislação para fazer o peticionamento. O processo tinha uma forma. Mudou a forma do processo? Mudou o conteúdo? O que mudou foi o suporte. O suporte mudou. O conteúdo não mudou. A ação de alimentos continua do mesmo jeito, correto?
A forma, excelentíssimo senhor, doutor, tal, vem com fundamento no artigo tal, do pedido, mudou? O que mudou? O suporte. O suporte. Então, a legislação foi acrescida, a forma continua mais ou menos a mesma, o conteúdo é o mesmo e o suporte que mudou. Então, nós vamos agora preencher o formulário eletrônico. Já sabemos que não há processo eletrônico. E para preencher este formulário eletrônico, existem alguns cliques a serem dados. O colega tem que ter o token, né? O token. Esse equipamento aqui, que é interessante, de proteção do... Que não deu certo aqui, deu certo. Então, nós vamos fazer o simulado. O primeiro, o colega, veja bem, como é um formulário mesmo, né? E que, que fez uma vez, não vai errar nunca. Então, entra no site www.tribunaldejustiça.jus.br, vai entrar na aba Advogados. Veja se isso é processo eletrônico. Vai no botão Peticionamento eletrônico. Se o tribunal tiver no ar, a gente vai prosseguir, se não, entramos aqui, certo? Vai ser sempre do mesmo jeito. E aqui, se o colega percebe, tá vendo isso aqui? Tudo isso aqui explica fazer o resto. Está tudo aqui, por exemplo, legislação, manuais. Nós temos aqui legislação e manual. Mas não satisfeito, ainda tem uma central digitação. Então, tudo aquilo que o colega precisa saber sobre o peticionamento na Justiça Estadual está aqui. Ele explica muito bem aqui, certo? E aqui, é em cima disso aqui que alguns preparam as suas belíssimas aulas. Está aqui em cima. Inclusive eu, certo? Não é verdade? É verdade. Não tem como sair. Vou tirar da onde? Ou você acha que foi eu que inventei tudo isso? Não é verdade? Inclusive eu. Não pode mentir. É para desmitificar. Né? O conhecimento tem que ser... Que coisa, né? Bem, qualquer problema, tem aqui um telefone, suporte técnico, liga lá. Tem um pessoal que sabe tudo. Foi eles que fizeram. Os técnicos, não vai perguntar para ele. Não vai perguntar para ele. Vai perguntar questões de direito, aí não vai saber. Né? Mas ele foi eles que fizeram, tá aqui, ó, suporte técnico. Não sei se vai conseguir. Mas vai. Consegue. Aí você vai. Olha o procedimento, olha o processo eletrônico, peticionamento eletrônico. Se tudo der certo, vai cair numa página. Né? Tá rodando lá. Caiu. Opa, caiu. Aí você tá aqui, peticionamento eletrônico. Aqui eles já resolveram o problema. Tá escrito peticionamento eletrônico, não processo eletrônico. Então alguma alma inteligente já percebeu que não cabe muito bem, né? Confundir focinho de porco com tomada. Né? Já percebeu. Talvez. Peticionamento eletrônico. Bem, aqui nós podemos peticionar em primeiro grau, colégio recursal ou segundo grau. E aqui tem um negócio chamado de verificação de requisitos. Também tem verificação de requisitos no Tribunal do Trabalho. Então, se nós vamos peticionar, a gente precisa saber se a minha máquina, se o meu equipamento está adequado com o tribunal. Certo? Qual o problema aqui? É o Java. O Java é o que atrapalha. Inclusive, possivelmente nas próximas plataformas, o Java não vai existir mais. Certo? O colega perguntou quem foi aqui do Java, o colega lá, do Java. Bem,
Quem tem o computador com Windows XP não vai conseguir peticionar. Não consegue peticionar nos tribunais quem tem o Windows XP. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo usa o Java 8 ponto não sei o quê. E o Java 8 ponto não sei o quê é incompatível com o XP. Então você vai ter que não trabalhar mais com XP. Certo? Então você vai ter que o Windows 7, o Windows 8, etc. Tem que formatar o HD e implantar um novo sistema. O XP você não consegue peticionar. E é muito simples, porque o Java 8 é incompatível com o XP. Você não vai conseguir peticionar. Eu fiquei cego agora há pouco, eu sempre perco meu óculos. O José. Então, é interessante você verificar isto. Vamos lá verificar se este computador, ele é compatível, ele está apto a peticionar. Vamos verificação de requisitos. E aqui você verifica que ele está trabalhando. Então, ele já me disse aqui, o Firefox 37. Deixa ele terminar. Quanto mais tempo continuar, vamos ver o que ele vai me dizer. Que pode ser que a nossa palestra parem por aqui. Para, não vai conseguir peticionar. Isso pode acontecer com você na prática. Então, no dia do prazo. Isso quer dizer que existe 2 prazos. O prazo do advogado agora é 24 horas. Você não sabe, você está refém. Você está refém da energia da sua casa, você está refém da internet, você está refém de um monte de coisas. Então, advogado que permitir. Advogado que deixa sempre para a última hora, corre o grande risco de perder a ação. Então, aqui ele me disse o seguinte, que o Firefox está bem. Até alguns meses atrás, o Tribunal de Justiça não aceitava o Firefox, certo? Só era o Explorer. E que o Java também está muito bem. Agora eu vou verificar a minha certificação. Eu sou Francisco de Assis da Silva Santos. Ele vai verificar agora. Eu vou abrir uma janelinha aqui embaixo e eu vou colocar o meu PIN aqui agora. E só por uma questão de segurança eu vou ver como é que está certo. Está certo. Vou colocar o meu PIN aqui. Não pode errar mais de 3 vezes. Errei uma vez. Então vamos ter cuidado aqui com... Errei uma vez. Não posso errar mais. Os deuses estão do nosso lado. Então o que ele diz aqui? Que o navegador foi homologado. Que a resolução é adequada. Que o sistema operacional foi homologado, é o Windows 8 64 bits, que há compatibilidade com Java, né? E que o meu certificado é válido e que a integridade da assinatura também. Isso quer dizer que eu estou apto a peticionar, certo? Isso tem que ser feito todos os dias, para saber como é que está. E aí ele falou, já que ele falou do Java. Bem, o Java é o que dá mais problema nesse tribunal. Porque não adianta você simplesmente atualizar o Java. Você vai entrar nessa página e você vai atualizar o Java. E ele vai dizer que está atualizado. Quando você voltar para fazer verificação de requisitos, você vai verificar que o Java não está correto. Não vai estar apto a peticionar. Bem, como é que o colega tem que fazer? Primeiro,
nestes casos particulares, o colega tem que desinstalar o Java por inteiro. Tirar todo o Java. Desinstalar o Java. Na pasta onde o colega salvou o Java para implantar, o colega tem que excluir a pasta do Java. Ainda mais, no sistema operacional, lá onde o Java foi instalado, o colega arranca essa pasta. Desliga o computador, liga de novo e passa um programinha chamado CCleaner para limpar tudo aquilo que era resquício do antigo Java. Aí o colega vai no disco C, vai criar uma pasta, vai abrir uma pasta especificamente para salvar o Java. Não salva aleatoriamente. Daquela pasta, o colega vai então instalar o Java. E aí, é 99% de dar certo. Porque as coisas são feitas para dar errado, para não dar certo. Especialmente para nós, e é bom que seja assim. Entendeu, colega? Então, muitas vezes, né, o colega faz a atualização e não consegue. Fazendo esse procedimento, é 99% de dar chance do colega obter sucesso. Certo? E vamos lá. A mesma coisa ao peticionar na Justiça do Trabalho, que também tem problema com Java. Aqui, peticionamento eletrônico, em primeiro grau, petição inicial, petição intermediária ou consulta a petição? Petição inicial. E aqui eu tenho duas possibilidades. Eu posso entrar com meu certificado digital ou com a minha senha. Certo? Não sei por que cargas d'água. Eu gosto de entrar com a minha senha, não com a certificação digital. Porque eu só vou conseguir enviar de verdade a minha petição se eu realmente quiser. Se eu deixar meu computador e vir alguém aqui, ninguém vai conseguir fazer isso. Então eu entro com o meu CNPJ. 15 40 41 532 53. E a minha senha Hightech Tribunal de Justiça SP. Entrei com a minha senha. Não mando memorizar, e ele vai me abrir o bendito do formulário eletrônico. Que eu particularmente não gosto de preencher coisas. Que advogado não gosta de fazer coisas mecânicas. Nós somos livres. Né? Cada petição nossa é uma nova petição mesmo, do recortar e colar, a gente tem sempre uma coisinha a organizar. Bem, aqui, então, eu vou pegar aqui as informações. Cadê? Então, eu tenho que agora escolher o fórum que eu quero peticionar. Nesse caso particular, é um cheque. Nós vamos fazer uma execução de um cheque. Uma execução de um cheque é uma peça simples, correto? Mas encerra-se nessa petição, nesse processo, todo o resto. O que você precisa para executar um cheque? Na sequência, a petição inicial, a procuração, o termo a pobreza e o próprio cheque. Aí você tem um documento que você digitou e transformou em doc, correto? Tem o cheque que você digitalizou e transformou ele em JPEG, naquela sequência. Então, encerra-se tudo aí no processo. Se o colega souber fazer isso, ele faz qualquer um outro. Certo? O cheque, a execução do cheque é sempre na praça onde foi emitido o cheque, correto? Não é isso? O civilista me ajuda aí. É isso, não é isso? Então esse cheque é de Guarulhos. Então nós vamos lá primeiro vamos ver se Guarulhos tem fórum. Onde está o fórum de Guarulhos aqui? Olha a coisa ruim de achar. Onde é que está o fórum de Guarulhos? Selecionar. Aí ele me diz, fórum de Guarulhos. Aí a competência. A competência é cível. Certo? Selecionar.
classificação do processo. Então, é uma execução de título extrajudicial, correto? Selecionar. Bem, qual é o advogado que gosta disso, né? Assunto principal. Cheque. Outros assuntos. O que é isso? Né? Então vamos ver se ele consegue ir para frente sem isso aqui. Valor. R$ 1.000. Pedido de liminar, não. Segredo de justiça também não. Avançar. Ele abre essa outra página. Percebe como é preenchimento de formulário? Participação. Aí você tem o executado e o exequente. A gente começa sempre pelo exequente. Pessoa física ou pessoa jurídica? Física. Então vamos ver o CPF da pessoa. Aí se essa pessoa já tiver algum processo, automaticamente vai aparecer várias informações sobre ela. Dita para mim aí o CPF. 814 016 808 44. Da dona Ruth, né? Isso. Vai sair tudo aí. Então apareceu, ó. Já apareceu o nome dela. E tá em dúvida se é feminino ou masculino. Estado civil, casada. Nacionalidade, profissão. Qual é a profissão que tá aí? Aposentadoria, né? Aposentada. Né? Opa, tá lento aqui. Endereço dela, né? Rodando. Agora imagine você faltando 3 minutos. Prazo. 11h57. Percebe aqui? Não aparece, né? Imagine, e o tempo passa, e o tempo é relativo. Para quem tá para sair da cadeia, né? O tempo é muito. Agora para quem para entrar, ó, tá vendo? Tá lento. Vamos fechar. Começar de novo. Vamos começar de novo. Pois é. Os deuses não querem, ó. Não abre. Abriu. Portanto, parece que o prazo agora é complicado. Hã? Depende da hora. Aqui também é Wi-Fi. Aí você me pergunta, é melhor Wi-Fi ou é melhor direto? Acho que é melhor direto. Opa, agora abriu. Aposentada. Vamos ver se ele tem. Procurar. Vai procurar. Porque se eu colocar... Ele não está achando. Não é aposentado, é aposentado. Aposentado, bem. Aposentado. Ele é tão burro que ele não faz isso. Procurando. Agora, por que eu não poderia dizer aqui? Deixa livre. Aposentado. Abriu. Endereço pelo CEP. Né? CEP 03 03 080 080 000. 000. Vai sair. Ela já... O número? Número 91. 91. Confirmar. RG. RG
RG RG 8 8 057 057 581 581. dígito X. Não precisa, eu acho. Vou colocar o X. Órgão expedidor. Secretaria de Segurança SSP barra SP. SSP Barra SP. SP. Alguém gosta de fazer isso? Imagine eu. Confirmei. Isso é processo eletrônico? Procedimento. Preenchimento de formulário de péssima qualidade. Porque o banco é muito mais rápido que esse aqui. Agora vem o Java, viu? Opa, aí o Java trabalhou legal. Declaro que as informações, né? Pois é. Por que ele foi lá? Aqui, adicionar uma nova parte. Então a root já apareceu aqui, correto? Nós vamos colocar agora executado. Pessoa física, CPF. Adimplência. Então confirmamos, correto? Confirmamos. Bem, agora entra o Java de novo. Avançar. Eu já tenho o exequente, executado, agora avançar. Então, é um preenchimento de formulário em 3 tempos. Cadastro de dados, cadastrar partes e anexar documentos. E agora que dá o problema do Java. Certo? Então, ele vai aparecer agora aqui o Java. Ele apareceu. Está trabalhando. Bonita. Ele é o intermediário entre Deus e a salvação. Né? Enquanto isso fala. Vou tomar um cafezinho. Aí se o seu Java estiver desatualizado, aí você começa a brincadeira aqui. Então tudo isso para dizer, colegas, que é um procedimento. Preenchimento de um formulário. E ele pode travar aqui agora. Sumiu. Onde você está? Apareceu. Apareceu. Aí ele apareceu. Aí ele aparece aqui. Nesse caso aqui, eu quero a petição inicial. Aí eu vou lá em adicionar. E aí ele vai me perguntar, e onde está agora? E aqui que está o problema. E aí o colega tem que ter no seu computador o seu escritório organizado. Como é que você vai se encontrar agora? Você colocou todos os seus arquivos lá no meus documentos. Sem sequência. E você tem 800 documentos no seu meus documentos. Então, portanto, é necessário preparar o computador com aquilo que eu chamo de escritório virtual, organizado, para que você se encontre, de forma adequada. Né? Deixa eu desligar aqui. Então, nesse caso particular, eu não sei onde é que está, como é que eu vou achar agora? Como é que o colega faria? Né? Estou aqui. Então eu venho aqui e vou tentar me encontrar dentro do meu computador. Para me achar onde é que essas coisas estão. Nesse caso particular, nesse meu computador, eu vou no C. Dentro do disco C, eu tenho o meu escritório. Dentro do meu escritório, eu tenho a pasta chamada root. Dentro da pasta chamada root, eu já fiz execuções, eu tenho a inicial 2. Dentro da pasta inicial 2, eu tenho os documentos em doc, JPEG e PDF. O documento em doc é a petição inicial que eu digitei. Doc, o contrato de honorários. Doc, a
a procuração e o atestado de pobreza. Alguns documentos eles foram transformados em JPEG, correto? E outros todos eles foram transformados em PDF. Então eu vou na pasta PDF. Dentro da pasta PDF eu tenho a pasta inicial, que é a petição inicial. Clico na inicial e abrir. Imagina se tu fizer isso, né, de forma diferente. Então ele aceitou a minha inicial. Isso significa que essa inicial foi produzida de acordo com aquelas tabelinhas que o colega vai ficar com ela em cima da mesa. Bem, então a inicial foi. Aí eu vou adicionar agora outro documento. Que documento é? Nessa sequência aqui, todo mundo coloca a procuração, correto? Então vamos, procuração, adicionar. Ele já volta para o caminho anterior. E eu tenho uma procuração, abrir. E ele foi. Então eu vou adicionar outro documento. Que documento agora? Atestado de pobreza. Onde é que está você, atestado de pobreza? Justiça gratuita, aqui. Adicionar. Que é a declaração. Adicionar. Foi. Bem, agora falta o quê? O próprio documento. Então, vamos ver se tem cheque aqui. Se não tem, é documentos. Não vai ter documentos. Não vai ter cheque. Vamos colocar o documento 1. Correto? Documento 1. Adicionar. Que vai ser o cheque. E até aqui os anjos nos ajudaram. Então, está numa sequência. Agora, estou ciente. Aqui, quem vai contratar um estagiário que sabe fazer isso aqui, que é muito difícil fazer, e que chamaram isso de processo eletrônico, que é procedimento, o estagiário para aqui. E aqui você tem duas possibilidades. Voltar, salvar e continuar depois, assinar e enviar. No caso do colega que tem uma certa dificuldade com isso, o estagiário vai salvar e continuar. Aí o colega vem, de onde estiver, lá da praia, né, em Nova York, lá em qualquer lugar, com o laptop, e trabalhar o serviçal lá fazendo o trabalho, com todo respeito, né? E aí ele vai verificar se as coisas foram feitas de maneira adequada. E o trabalho dele é só dar um clique e mandar. Meus amados, isso é o processo eletrônico. Isso é o processo eletrônico. Aqui eu tenho essa possibilidade. Salvar e continuar, e assinar e enviar. Como é simplesmente uma... Não tem o que fazer. Bem, feito isso ou isto feito, todas as outras, enquanto durar essa plataforma, vai ser assim. Todas as outras. Certo? Vai ser desse jeito. Bem, mas já que nós estamos aqui, eu vou encaminhar, porque essa petição vai voltar mesmo. Ninguém vai saber, são 1 bilhão de advogados. Então aqui, estou ciente e vou assinar e enviar. Aí o Java entra em... E aqui que está o problema. Porque ela vai verificar de fato se os documentos, se a petição foi preparada de acordo com o sistema. Aqui eu vou entrar com o meu PIN, que eu não posso errar agora, né? Eu já errei 2 vezes. Pronto. Mas o cidadão brasileiro foi processado. Nesse caso, uma cidadã foi processada. Está processada. Agora vai ter que contratar um colega de você, porque agora foi processada mesmo. Então, execução de verdade. Agora vai ter que procurar alguém lá alguém de Guarulhos. A senhora vai ter que vai ser contratada, né? Processar um cheque de R$1.000. Agora, quanto é que você vai cobrar dela para...
para fazer a contestação. Então nós vamos encontrar agora. Então agora o outro vai ter que fazer. E o outro vai fazer o que agora? Como é que ele se habilita nesse negócio agora? Percebe? Isto é processo? Isso é procedimento. Onde está o problema? Não está aqui. Isso é chato de fazer. O problema está para trás, para fora do tribunal. Como preparar o seu computador, conhecendo a lei, e essencialmente fazendo simplesmente os documentos de acordo com o que manda 3 tabelinhas. São 3 tabelinhas que o colega vai ter em cima da mesa. O resto, não sei por que fizeram tudo isso. Parece-me que o problema aqui é preparar, é desmaterializar as coisas. O resto... E assim, se o senhor consegue, se a colega consegue fazer aqui, você consegue fazer em todos os tribunais. Isso é como dirigir carro. Quem dirige um Fusca, dirige um Fórmula 1, com algumas adaptações. Algumas. Mas o Fórmula 1 tem 4 rodas. Tem um volante, tem uma caixa de marcha. Então, a essência é a mesma. Os acidentais é que são diferentes. Certo? Então, era isso que nós tínhamos para tarde. Quer dar uma olhada na Justiça do Trabalho ou queremos ir embora? O protocolo está aqui. Esse é o protocolo. O colega, por garantia, o colega imprime isso aqui. Mas se não quiser também, não. Está aqui o protocolo. Então, ele falou do protocolo, mas eu preciso falar de uma coisa que o colega pediu lá. O que era, colega? Então, aqui tem o protocolo. Então, aqui nós já temos, Fórum de Guarulhos, o número do processo, a data e a hora que foi distribuída. Já está tudo aqui. E eu já posso fazer download dos programas. Já está aqui. Para mostrar para o cliente, para o colega não precisa, não há necessidade. Você imprime isso aqui, vem aqui, arquivo, imprimir, entrega para ele. Está aqui, só foi distribuída a sua ação. Então, nós já temos uma ação. Na segunda-feira, quando a excelência chegar lá, né, já vai ter mais um trabalho. O colega reclama que tem problemas. Entendeu? E assim sucessivamente. E aí é importante, então, que o colega tenha um e-mail da OAB. Que no meu e-mail agora também foi uma notificação. Está lá no meu e-mail. E agora eu vou poder acompanhar. Bem, do ponto de vista de tempo, de dinheiro, de gasolina, de inserção de saco no trânsito, não é melhor, não é bom? É bom, é uma maravilha. Você peticiona de qualquer lugar do mundo. Isso é um negócio muito bom. Veio para ajudar. Só que nem tudo é tão fácil assim. Também você não quer, né? Quer fazer omelete sem quebrar ovos. Aí é difícil, muito difícil. São 71 itens que englobam questões técnicas, conhecimento da lei, que o colega vai aprender. Mas também não precisa aprender isso aqui. Delega para alguém. Você vai fazer, você vai se preocupar com as coisas do seu escritório. Com a contestação. Você se preocupa com isso, porque alguém vai fazer. Agora, é bom que o advogado saiba o que tem que ser feito. Então, não precisa ficar apavorado. Vamos lá no Tribunal do Trabalho, não? Vamos no Tribunal. Tribunal do Trabalho. Estamos no Tribunal do Trabalho. Essa é a parte... Aí, eu venho aqui. Tem peticionamento eletrônico, que é uma outra coisa. Eu vou lá em processo judicial eletrônico. Aí ele abriu essa página. Esse aqui você peticiona no TRT2, no TRT15 e na Justiça Militar. E aí, se o colega quiser saber mesmo de onde eu peguei todas as informações, estão aqui, certo? Está tudo aqui. Aqui tem legislação específica, manuais e vídeos, está tudo aqui. Aqui todo mundo que está dando aula por aí, inclusive na ESA, né? Inclusive aquele curso que... Está tudo aqui, que tem legislação específica, manuais, tem um vídeo que mostra perfeitamente, feito por um colega chamado Conrado, ele sabe tudo e mais um pouco, está tudo aqui.
Eu não sei porque eu fiz isso aqui também, né? Aí você vai, acessa ao sistema. Acessa ao sistema. Olha como é dificultoso. Tem que pagar, tem que ir para Sorbonne para fazer um negócio desse. Aí vai entrar no sistema. E eu vou esperar. Aí muito cuidado, porque eu não estou dizendo que é verdade, mas a grande probabilidade de que os sistemas de peticionamento eletrônico, eles sempre entram em manutenção na sexta-feira à noite. E isso tem uma belíssima explicação, porque se eu fosse o juiz e os senhores também fossem, fariam a mesma coisa. Porque na sexta-feira à noite a gente desceu para a praia e chegou no sábado de manhã. E aí a gente vai empanturrar o fórum, aquela vá de tudo quanto é pedido. E ele vai chegar na segunda-feira com um pacotão de coisa para despachar. Eu faria a mesma coisa, por tempo limitado. Isso quer dizer que que esse negócio está em manutenção. Vamos fazer a última tentativa. Você entendeu como é que eles fazem? Só pode ser por isso, porque sempre na sexta-feira, depois da meia-noite, ele entra. Eu faria a mesma coisa. Desliga tudo. Tá, não. Eu faria a mesma coisa. Imagina, nós somos, só em São Paulo, nós somos quase 300 mil advogados, não é isso? Se a metade resolver peticionar, no sábado, domingo, aí você peticiona sábado, domingo, aí quando tem feriado, aí você fica na sua casa, peticionando, desde sexta-feira até segunda-feira. Nós não vamos conseguir, porque hoje é sábado. É sábado, está em manutenção. O servidor demorou muito para responder, claro. Né? Colegas, é isto que a gente tinha que fazer hoje. Né? Acho que, se formos úteis, façam um bom proveito. Muito obrigado.